Olá, meus amigos e minhas amigas. Hoje pela manhã eu postei sobre dor patelofemoral, né? Essa característica de dor, ela tem multifatores, né? Eu citei para vocês a questão muscular, né? O que pode ocorrer na parte muscular, nas cadeias musculares para que essa dor ocorra. Pode ser a nível de impacto através dos esportes, da corrida, até do próprio agachamento, né, executado em academia. Então, eu fiz uma pergunta, né, que eu iria trazer a resposta agora, sobre a questão do agachamento. Quem está com esse nível de dor, vem sentindo esse nível de dor, pode fazer o agachamento ou não pode? Né? A Vex trabalha da seguinte forma: quando o cliente chega com essa característica, foi diagnosticado ou tem a característica dessa dor anterior e não sabe o porquê, nós fazemos alguns testes. Um dos testes é o agachamento. Quando a pessoa faz o agachamento da forma que ela sabe fazer, a gente só orienta na questão da largura do espaçamento dos pés em relação, né, à largura do seu quadril, em relação à sua biomecânica natural. Quando ela faz, ou ele, a execução do agachamento, a gente procura saber em que ângulo de movimento essa pessoa vai sentir a dor. E aí pedimos para ela fazer em todos os ângulos o agachamento. Se ela sente dor no agachamento até 90 graus, a gente para e pede para ela executar novamente com um pouco menos de amplitude de movimento, e aí ela não relata dor. Tem pessoas que nós pedimos para fazer e quando chega em 90 graus relata dor, e a gente pede para continuar o movimento, e aí a pessoa começa a melhorar, sente um conforto maior, mas ainda continua sentindo um pouco de dor. Então, nessas duas características, nós podemos entender que o agachamento até um certo ângulo, 90 graus, ele tem uma diminuição do contato da patela com o fêmur. Isso faz com que aumente a pressão. Quando ele começa a agachar um pouco mais e passa desse nível, que aumenta a pressão, começa a dar um conforto. Dependendo do nível de enfraquecimento muscular e desequilíbrio, ela pode continuar sentindo esse desconforto com um grau menor ou com um grau maior. Se até 90 graus ela sente dor, a gente leva em consideração o fortalecimento dos vastos. Muitas vezes o vasto lateral naturalmente já tem mais força que o vasto medial, e aí há uma força contrária puxando a patela para ela lateralizar. Normalmente o vasto medial ele tem uma ativação de retardo. É o que? Na hora que a pessoa está fazendo o movimento, o vasto lateral ativa primeiro e o vasto medial demora para ser ativado, que eles chamam de delay. Então isso pode ocorrer pelo fato do enfraquecimento muscular, da falta de estímulo adequado. Quando você faz o agachamento abaixo de 90 graus e continua sentindo a dor, a gente observa a posição do fêmur na hora do agachamento. Se você vê que o fêmur começa a ter uma rotação medial ou começa a fazer uma adução muito grande, a gente tem uma característica de que a musculatura do quadril, juntamente com o posterior, não está conseguindo estabilizar essa articulação. Por isso também se gera dor. Então, a gente analisando a cadeia anterior e a cadeia posterior durante o agachamento, a gente consegue saber o que está acontecendo para estar gerando essa inflamação, essa dor. Né? E se a gente não tratar da maneira correta, não fizer o fortalecimento da maneira correta, essa sobrecarga mecânica, né? essa impactação, esse excesso de estresse vai aumentar com o tempo, vai acontecer uma degeneração, que é um nível de condromalácia, se a gente não reequilibrar essas musculaturas. Então, quando você pegar um cliente, ou você que está em casa que se identificou com esse nível de dor,
você precisa de um trabalho específico de fortalecimento, trabalhar os músculos que são responsáveis pela estabilização da parte anterior e estabilização da parte posterior, que a gente chama de co-contração. Quando essa co-contração está bem organizada, bem equilibrada, esse desajuste patelar não ocorre. Ela fica bem centralizada, por mais que você trabalhe no ângulo de 90 graus ou no ângulo de menos contato entre a patela e o fêmur, que gera uma maior pressão, o reequilíbrio muscular consegue estabilizar toda a articulação durante todo o movimento. Então, vou contar aqui um caso rápido aqui de uma cliente minha, que ela já tinha um grau muito elevado de dor e um grau muito elevado de condromalácia por correr muito e por não ter respeitado essas dores. Então, depois de alguns meses de fortalecimento, fortalecendo todos os grupamentos musculares, principalmente o quadril, analisando esses desvios que eu falei para você anteriormente, a gente conseguiu reequilibrar, conseguiu tirar a dor, ela conseguiu fazer todos os ângulos de movimento do agachamento sem dor, voltou a correr e nós conseguimos um ótimo resultado a nível de proteção articular. Fazendo os exames, né, a cada um ano, nesse período que a gente estava fazendo fortalecimento, para ver como é que estava se comportando a nível de inflamação, e conseguimos estabilizar e essa pessoa conseguiu ter vida normal. Era uma corredora de rua, amadora, que amava correr e que estava sem correr devido a essa inflamação e esse progresso que ela teve da lesão que ela não sabia que tinha uma condromalácia. A partir do momento que ela fez a avaliação, né, por ressonância magnética, foi diagnosticado. Então, quando vocês pensarem em fortalecimento, façam uma avaliação antes, vocês profissionais da nossa área, né, tem que analisar com muita calma os movimentos, analisar o nível de dor. A única forma de não se fazer um agachamento é se tiver em crise, né? Aí não há condições de realizar o agachamento, mas fora isso, o agachamento é um exercício funcional, todos nós fazemos no nosso dia a dia. Então, o segredo é o fortalecimento adequado de maneira correta, sendo bem avaliado, tá bom? Então, espero ter tirado as dúvidas de vocês. Manda aí um direct ou manda uma mensagem para que eu possa entender melhor o que está passando com você, como eu posso lhe ajudar. Então, eu acredito que ficou bem claro, ficou bem informado como é que se pode ocorrer essas dores, né, na parte anterior do joelho. Muito obrigado, meus amigos.